Em Salmos 13, capítulo 13, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor, meu Deus, olha para mim e responde-me. Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o silêncio de Deus. Em alguns momentos dessa minha caminhada de infertilidade, Deus não me respondia, Deus não falava comigo. Eu pedia, eu perguntava, eu orava e Deus simplesmente não me respondia. Mas Pamela, como que Deus te responde? Bom, Deus fala muito comigo através de mensagens ou de pregações e às vezes através da Bíblia, assim, também, que deveria ser o primordial, mas como eu não tenho uma frequência de ler a Bíblia, preciso melhorar nisso, Deus acaba usando outros meios para falar comigo. Então, através de mensagens, de pessoas no YouTube, através de pregações da minha igreja, Deus usa algumas pessoas para falarem comigo, para me responderem em alguns momentos. Ultimamente Deus tem falado muito comigo, tem sido muito bom, porque às vezes eu pergunto ou comento alguma coisa num dia, no dia seguinte vem uma mensagem que vem exatamente a calhar com aquilo que eu falei. Um exemplo disso foi um dia eu e meu marido, a gente estava conversando e eu falei pra ele, olha, vamos orar de novo por determinada situação, e ele falou, de novo vai orar por isso? Mas ele já orou, já pediu, Deus já sabe. E eu falei pra ele, não, a gente tem que ter uma constância, a gente tem que ser perseverante, a gente tem que orar todo dia e pedir por isso até acontecer, se for pra acontecer, né? E não era questão filhos, era uma outra questão. E a gente ficou nessa discussão, e ele falando, não, a gente já falou, Deus já sabe, não precisa ficar falando de novo. E eu batendo na tecla de que tinha que falar sim. E aí, isso à noite, antes, quando a gente foi orar, né, antes de dormir. No dia seguinte, de manhã, eu acordei, abri o meu YouTube, fui ouvir um devocional, e nesse devocional tava falando sobre a importância de nós persistirmos na oração, de orarmos sem cessar, sempre pedindo e sempre perguntando para Deus o que nós devemos fazer, e insistir, e não simplesmente falar uma vez e deixar para lá. Então, é dessa forma que eu falo que Deus fala comigo. Nesses momentos, através dessas mensagens, através dessas pessoas, enfim. E muitas vezes Deus simplesmente não responde. E eu ouvi numa pregação uma vez e guardei no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês hoje duas coisas. A primeira é que nem sempre o silêncio de Deus é uma resposta. Aquela famosa frase de quem cala consente, isso não funciona com Deus. E a segunda questão é que não é porque Deus não está te respondendo que Ele não está te ouvindo. Não é porque Ele não está te respondendo que Ele não está presente na sua vida, não está te acompanhando no seu sofrimento. Então, muitas vezes eu pedia uma direção para Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um tratamento X, ou eu tenho que operar da endometriose, ou eu tenho que fazer isso, ou eu tenho que fazer aquilo, e questionava e Deus simplesmente não falava nada. E às vezes a gente entende que quando Deus não fala nada é porque a gente tem que fazer mesmo. Ah, não falou nada, então falou para eu não fazer, então vou fazer. Só que isso é um grande erro. Não é porque ele não tá falando nada que isso significa alguma coisa. Silêncio é silêncio. Silêncio não quer dizer nem que sim e nem que não. Então, é difícil a gente lidar com esse silêncio de Deus. Mas o que eu me pergunto e o que eu pergunto hoje pra você mas e se Deus te respondesse não da forma como você quer ouvir, não com a resposta que você quer ouvir, mas com outra?
E se no momento que você tá orando, pedindo muito pelo seu filho, Deus, por favor, eu quero meu bebê, me dá meu bebê, me responde, eu vou ter meu bebê esse ano, eu vou ter meu bebê no próximo ciclo, me fala alguma coisa. E se Deus te respondesse e te falasse não, agora não? Você estaria preparado para receber esse não? Você estaria preparado para ouvir essa resposta? Se Deus te falar agora não, ou se Deus simplesmente falar não, às vezes a gente não tem maturidade para ouvir o que Deus quer falar. Isso é difícil, a gente precisa amadurecer como pessoa, amadurecer na fé, para que a gente consiga compreender, consiga estar preparado para ouvir a resposta que Deus tem para nós, a resposta que é a verdade, porque assim, a gente só vê o hoje, o ontem e o hoje. Eu quero um filho agora, eu quero um filho agora. Mas Deus vê amanhã, Deus vê depois, Deus vê daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Deus vê lá na frente, Deus vê a eternidade. Então, confia no que Ele faz, confia no que Ele diz ou no que Ele não diz. Às vezes Ele não fala nada porque você não está preparado para ouvir aquilo. Às vezes você vai se sentir mal, às vezes você vai ficar triste, às vezes você vai querer brigar com ele, debater. Não, mas eu quero, vamos mudar de ideia, Deus. Vem aqui conversar comigo. Faz aquela chantagemzinha emocional, chora e ora. Mas a gente tem que confiar que Deus sabe de todas as coisas. E muitas vezes eu não estava preparada para ouvir os nãos de Deus. Para ouvir os agora não faça isso. Algumas vezes na minha vida eu acho que mesmo se Deus falasse agora não faça isso, eu faria, mesmo assim. Então, acho que ele pensa, pra que eu vou responder se você vai fazer de qualquer jeito? Pra que eu vou te responder se não é isso que você quer ouvir? E às vezes até pra não nos machucar, até pra não nos magoar, Deus não nos responde. Mas eu tô aqui pra te dizer que o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está te ouvindo. Às vezes a gente tem aquela impressão de que, meu Deus, me enxerga, meu Deus, se lembra de mim como o Senhor se lembrou de Ana, como o Senhor se lembrou de Sara. Me dá o meu filho, olha pra mim, enxerga a minha dor, me vê aqui, vê o que eu tô passando, vê o que eu sinto, meu coração tá em pedaços. Eu quero ser mãe, eu quero gerar meu filho. Eu não tô pedindo pra ser milionária, eu não tô pedindo pra ganhar na loteria, eu não tô pedindo um emprego do ano, eu tô pedindo um filho, eu tô pedindo uma família, eu tô pedindo algo que é natural para a grande maioria das pessoas. E a gente ora e pede e nada. Silêncio. Deus não responde. Isso não quer dizer que Ele não esteja te vendo, isso não quer dizer que Ele não esteja sentindo o que você está sentindo. Deus sabe no fundo do nosso coração o que a gente passa e Ele está conosco em todos os momentos dessa caminhada. É como aquela historinha do rapaz que estava andando pela areia e ele sempre via 2 pares de pegadas, né, na areia. Então eram as dele e as de Jesus ao lado dele, e Jesus sempre caminhando com ele. E ele notou que nos momentos mais difíceis da vida dele, nos momentos que ele estava mais triste, que ele estava fraco, aparecia apenas 1 par de pegadas. E ele falou, Deus, por que isso, né? Por que, Jesus? Nos momentos que eu mais precisava, você se ausentava, você não estava do meu lado? Porque às vezes é isso que o silêncio de Deus dá a entender pra gente, que a gente tá caminhando sozinho, que a gente tá sozinho naquele deserto. Mas aí vem Deus, vem Jesus com uma resposta e ele fala, filho, naquele momento eu tava te carregando no colo. Então as únicas pegadas que apareciam ali na areia eram as de Jesus, eram as de Deus, caminhando e levando a gente no colo. E é isso o que acontece nos nossos momentos de maior dor, nos nossos momentos de maior fraqueza, nos momentos em que a gente quer desistir de tudo porque esse filho não vem. É nesses momentos que Deus carrega a gente no colo, é nesses momentos que, mesmo sem precisar dizer nada, sem precisar falar nada, Ele nos carrega, Ele nos ajuda, Ele nos acalma de uma forma inexplicável, de uma forma sobrenatural, e depois a gente continua a jornada
juntos, mas sempre juntos. Eu tô aqui pra te dizer, se você não ouve Deus te respondendo, não significa que Ele não tá te vendo, não significa que Ele não está com você. Significa apenas que talvez você não esteja preparado para ouvir o que Ele tem a dizer. Mas isso não significa que é o fim, isso não significa que é um não definitivo. Continue tentando, continue persistindo. Hoje Deus tem respondido mais as minhas orações. Eu não sei se foi por uma questão de amadurecimento que eu passei nesse ano de 2020, desde o início do ano até agora, até o meio do ano. Eu mudei em muitas formas, como eu pensava, como eu agia. E eu não sei se foi esse amadurecimento que fez com que Deus pudesse se comunicar melhor comigo. E eu sinto que Ele tá comigo, eu sinto que Ele cuida de mim. E era isso que eu queria dizer pra vocês. Não desistam, Deus está conosco. E é isso, fiquem com Deus. Precisando falar comigo, desabafar, tô aqui. Manda um e-mail, o e-mail tá aqui no box de informações. Pode se comunicar, a gente vai se falar. E é sempre bom ter alguém que entende pelo que a gente passa, né? Fiquem com Deus. Um beijão, até mais.